Boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Momento nosso de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, e é sempre esse momento muito significativo para as nossas vidas, porque ao sair daqui, certamente nós levaremos conosco, se a gente meditar bem no que foi lido, né, e no que nós vamos conversar, todos nós teremos recursos novos, né, em termos de conhecimento, para modificar as nossas atitudes, para nos tornarmos pessoas melhores. Porque o objetivo da doutrina espírita é esse: melhorar o homem. Nós temos que nos tornarmos melhores se a gente quiser estar aproveitando bem a nossa experiência na Terra. Essa experiência, por mais que demore, ou que pareça demorar, ela é muito rápida. Principalmente depois que a gente passa dos 18 anos. Porque até 18 anos parece que demora. Mas depois, eu que já vivi mais de meio século, estou sentindo isso na pele, né? Eu olho para os meus filhos, um tem 29 anos, eu assusto. E aí a gente se pergunta o que a gente fez, né? O que nós vamos deixar? E principalmente, retornando, que bagagem moral nós levaremos? Porque é a única que a gente leva. A gente vai sozinho mesmo. Esses dias, terminamos o culto lá em casa, eu conversando com a minha mulher. Ela falou assim, terminando, comentando ainda, ali, após ela falou assim, Deus que ampare a nossa família e retire daqui os espíritos que não forem do bem. Isso já depois do encerrado o culto. Aí eu falei, bom, então, de fato, isso é ótimo, tomara que isso aconteça. Eu falei, mas aí eu brinquei com ela, falei, olha, quando eu desencarnar, que eu tive um problema de saúde, a gente sente isso mais próximo, né, da gente, mas felizmente estou bem. Foi quando eu desencarnar, eu certamente não tenho qualidades nenhuma, mas eu não vou ser um espírito do mal, então eu vou poder ficar aqui. Ela falou assim, de jeito nenhum, você vai para o seu lugar, não fica aqui. É por isso que a gente vai sozinho mesmo e tem que ir, porque nem a mulher da gente não quer saber da gente por ali, depois da nossa desencarnação. Então, não tem nada mais verdadeiro do que isso. Nós somos nós mesmos, só, com os nossos valores. Para que a gente não vá, assim, em situação tão difícil, a divina providência nos permite estudar a mensagem do Cristo e com ela construirmos um mundo novo para as nossas vidas, onde os bons sentimentos estejam presentes, onde os bons pensamentos estejam na nossa mente, estejam conosco. Porque é exatamente esses sentimentos melhorados e igualmente a inteligência voltada para o bem que constituirão as luzes que vai nos iluminar de lá. Não há interruptor para clarear o ambiente do espírito que se perdeu ou que se deixou levar pelo ódio. Então nós temos a oportunidade de estudar. E hoje, estamos fechando esse capítulo 21, dos falsos profetas, e hoje essa lição que foi lida é um comentário, do Espírito Protetor, Luó, sobre uma passagem que está no livro de Jeremias, do Velho Testamento, em que o profeta diz, lá, que muitos profetas o Senhor não enviou. Não mandaram eles falar nada, eles estavam profetizando. Então nós dizemos o seguinte, que eles falavam do que tinham no próprio coração, e não das coisas elevadas, e falavam no sentido de enganar. Nessa passagem, fica claro, e o Espírito Protetor comentou isso, que
a enganação no campo religioso e no campo da fé vem de há muito. E naquele tempo, as pessoas mais simples não tinham como sair dessas influências. Muito crédulas se deixavam levar por esses falsificadores, por esses impostores. Tanto Jeremias, nessa passagem, está lá no capítulo 23 desse livro, como São João também falou a respeito dos espíritos impostores. E ele fala mais claro: meus filhos, não vos deixais enganar pelos espíritos. Experimentar primeiro se eles vêm de Deus. Não acrediteis em todos eles. Mas o que nos interessa isso? Que desde lá daquele tempo há essa enganação religiosa, ou há falsos líderes que procuravam tirar proveitos materiais da ignorância do povo. Nós estamos vivendo, mais do que na época da codificação, os tempos de transformação da humanidade. Nós estamos aí já no processo acelerado da fase de regeneração para a Terra. E hoje essa lição se faz muito atual, porque o que existe de líderes religiosos que têm em vista unicamente arrecadar valores monetários, não está escrito. É muita gente. Muitos chegam a afirmar que na terra Deus é o dinheiro, porque com o dinheiro se compra todas as coisas. Mas nem todas elas compram. E hoje nós lidamos igualmente com a doutrina espírita e com os espíritos. No finalzinho da mensagem, se vocês prestaram atenção, o espírito protetor diz o seguinte: para os iniciantes, para os que estão na doutrina, ele diz o seguinte: aprendei primeiro, antes de todas as coisas, a reconhecer a identidade dos espíritos, para saber se são bons espíritos ou não, para que não vos torneis vós mesmos falsos profetas. Porque se a gente acreditar num espírito impostor, ou num espírito que vem tentar estabelecer a divisão na casa espírita, ou separativismo, se a gente aceitar isso como uma verdade, e a gente começar a viver conforme essa mentira, ou a divulgar essa mentira, também nós estaremos nos tornando falsos profetas. Os profetas tinham uma missão grandiosa de mostrar a verdade, de mostrar a questão da espiritualidade, da lei divina para os homens. Eram espíritos, os verdadeiros profetas, experimentados, com valores morais, com valores já acima das pessoas do seu tempo. Exatamente por serem mais experimentados, mais lúcidos, eles podiam indicar um caminho, orientar o povo. Esses enganadores não têm luz nenhuma. O que sobra neles é o orgulho, a vaidade e o desejo de destruir as instituições que trabalham para que o bem esteja reinando na terra. Esses espíritos trabalham incessantemente contra o Cristo. Será que nós estamos ouvindo o que eles dizem? Será que guardamos conosco o eco dessas influenciações perniciosas e as passamos para frente? Porque se os profetas têm uma grande missão, nós também temos uma missão pequena. Nós temos uma tarefa, é melhor falar assim, porque nós não somos espíritos missionários, mas nós temos uma tarefa igualmente aqui na Terra. E quem está conosco espiritualmente falando? Então a primeira coisa é reconhecer a natureza dos espíritos, aprender isso. E na doutrina, o Cristo já falou isso antes da doutrina espírita, que os bons
serão reconhecidos, os enviados de Deus serão reconhecidos pelos seus frutos. Pelos frutos os conhecereis. Os frutos é o que a pessoa faz, é quanto bem ela distribui, quantas lágrimas ela seca. O verdadeiro enviado divino age com desinteresse. E ele não se proclama um salvador, e nem se acredita missionário. A tarefa surge nas suas mãos, e ele, levado pelo idealismo que ele tem na alma, ele abraça a tarefa e sai na execução. Mas se forem perguntar para ele, você é isso, você é profeta, você é o enviado de Deus, tem essa missão ou aquela, eles não aceitarão isso, porque são humildes. Os falsos profetas se proclamam, eles se mostram, querem aparecer. Então as obras dos falsos profetas não consolam ninguém. Ela estabelece a separação, ela estabelece a divisão entre aqueles que estão trabalhando ou buscando trabalhar. O orgulho é a marca desses espíritos, a vaidade igualmente. Portanto, a gente pode trazer essas lições da influência dos espíritos e das orientações dos espíritos para a nossa vida. Os espíritos que às vezes falam conosco são bons, são inferiores. Alguns pontos a gente já pode deixar claro. Se um espírito vier, por exemplo, numa reunião qualquer, e começar a nos elogiar demais, não precisa nem ser demais, é elogiar só. E nos elogiar, falar que nós somos bons, que eles compreendem o quanto nós temos sofrido com os nossos familiares. Quem é que não sofre com família, gente? Toda família tem um problema. Aí a pessoa escuta aquele espírito e levada vai falar, não, mas até a espiritualidade superior está reconhecendo as minhas dificuldades. E começa a dar asa, a imaginação vai longe. Então, esses espíritos que vêm fazer elogio, que vêm falar da grandeza do nosso trabalho, são mentirosos, estão tentando nos enganar. É melhor que o espírito chegue e fale assim, olha, você está em dificuldades, você tem problemas. Isso pode nos ajudar. Que aí, por mais que a gente esteja enganado, fala, não, mas pera, que problema que eu tenho? Principalmente se for um problema de saúde. A gente já quer saber o problema que a gente tem para tratar. Todos nós somos espiritualistas, mas a gente quer viver aqui na Terra por um bom tempo. Ninguém quer ir agora para o plano espiritual. Nem os adultos, nem as crianças, nem os idosos. Nós não queremos ir embora. A gente quer ficar por aqui. A gente não sabe se é o instinto de conservação, que também funciona aí, ou se é um temor nosso de enfrentar o que a gente vai encontrar depois. Ou se é uma falta de fé ainda. A gente se diz espiritualista, mas na hora do teste, na hora da prova, às vezes a nossa fé pode fraquejar um pouco. Então, os espíritos, por exemplo, inferiores, os falsos guias, vêm nos falar das qualidades que nós temos. Os nossos amigos espirituais verdadeiros vão nos incentivar, vão nos recomendar a vigilância, a oração, a perseverança no trabalho. Estes são os nossos amigos. Se a gente tem problema na família, eles vão nos pedir que a gente compreenda todos eles. Que eles têm problema, mas que nós também temos. Então, juntos, nós precisamos nos compreender, amar-nos uns aos outros e continuarmos juntos, para que a família cumpra o seu papel de educadora. Então, há muitas formas da gente reconhecer, os espíritos infelizes, inferiores, que tentam atrapalhar a vida do homem. Qualquer pensamento que for sugerido para a gente e que nos levar à fuga dos nossos deveres, nos levar a desrespeitar a nós mesmos,
a desrespeitar o direito dos nossos semelhantes, pode vir com o nome que for, é um espírito inferior. Mesmo nos trabalhos espíritas, é muito bom a gente ser reservado, manter assim, uma segurança para analisar as mensagens que chegam. Principalmente nas reuniões mediúnicas. Porque às vezes a entidade perturbada se manifesta e diz que numa outra encarnação nós matamos não sei quem, e a gente toma aquilo por verdade. E começamos a ficar neuróticos com tudo isso. Esses espíritos inferiores mentem, mas mentem muito. Eles são igual a nós mesmos. É com a nossa inferioridade. Então, não aceitar isso. Também não precisamos falar, isso é mentira. Não precisamos criar caso, não. Vamos analisar a mensagem e, com a descrição, perceber se há um fundo de verdade naquilo, se não há. Mesmo porque nós não temos como comprovar isso. E se a gente esquece o passado, isso tem uma utilidade. E no meu grupo familiar, no meu grupo de relacionamento, não me interessa hoje se eu matei alguém, se eu fui matado, isso ficou para trás. A doutrina espírita, que se prende na parte moral aos ensinos do Cristo, nos mostra que é urgente aproveitar o hoje, para que todos os sentimentos negativos que a gente tenha sejam amenizados e que a gente desenvolva os sentimentos elevados. Então, é importante que a gente tenha a atenção para não nos tornarmos também, como disse o Espírito, falsos profetas. Essa questão que eu falei da gente ir embora, às vezes a gente se desespera ante a desencarnação de alguém querido, ou ante a possibilidade da nossa desencarnação, como se a gente fora materialista. Aliás, com um desespero maior do que os materialistas. Que exemplo nós estamos dando? Alguém que nos observa diariamente, mas ele não é espírita? Ele não sabe que a vida vai continuar? Por que ele está tão desesperado assim? Ou então, numa outra questão, a gente conversa sobre a doutrina espírita, conversamos sobre a natureza espiritual do homem, conversamos e sentimos a grandeza dos valores morais, dos valores do espírito. Percebemos que os valores terrenos são efêmeros, são passageiros. Mas aí quando alguém, por uma ação qualquer, mexe nos nossos interesses materiais, nós nos tornamos uns leões para defender, às vezes, patrimônios pequenos, como se aquilo fosse a maior coisa da nossa vida. E aí quem nos observa, mas ele não é espiritualista? Por que ele briga tanto por esse pedaço de terra? Ou por essa quantia? Ou por esse carro? Ou por qualquer outro bem terreno? Nessa hora em que nós temos a oportunidade de ter o equilíbrio para mostrar que de fato estamos entendendo que a vida é espiritual antes de material, que os valores do espírito são muito mais importantes, porque eternos. Nessa hora nós temos que dar o exemplo, e não nos descabelarmos, ou processarmos, ou irmos atrás de desentendimentos, agressões, por causa de valores materiais. Porque se a gente compreender, se a gente não se desesperar, se a gente der assim uma prova de equilíbrio, quem nos olha, ele é espírita, ele não matou ninguém por causa disso, não ofendeu ninguém por causa desse acontecimento. Em outras situações, igualmente, nós podemos também dar exemplos e nos tornarmos intérpretes, né, ou divulgadores dos falsos profetas. Nós estamos estudando o Cristo, o mestre da humanidade. Lecionou o amor e exemplificou. Falou do perdão, da caridade,
da paciência. E aí, na nossa vida, surge a ocasião de também a gente dar esses exemplos. Alguém nos ofende, e aí imediatamente a gente ofende a pessoa. A pessoa às vezes nos ofende num grau assim, se a gente fosse numerar, 5. Nós devolvemos a ofensa num grau 7, num grau 8. Fazemos muito pior. Então, nessa hora em que negamos a mansuetude, negamos o perdão, nos tornamos igualmente falsos profetas. Ou, no mínimo, estamos dando mostras que o Cristo ainda verdadeiramente não está no nosso coração. Muitas vezes já esteja no âmbito da nossa inteligência, por a gente ter decorado uma passagem ou outra, ou um ensino ou outro. Mas esse ensino ainda não desceu verdadeiramente na terra da nossa alma para motivar a mudança do nosso comportamento. Essa lição é importante, porque o mundo espiritual está repleto de espíritos aí sugerindo pensamentos, ideias, sentimentos. E todas as sugestões infelizes nós deveremos vencer, contrapondo um pensamento melhor, uma ideia contrária. Essa educação espiritual nós vamos começar portas adentro da nossa mente, no nosso pensamento. Porque todas as ideias que a gente acalenta, que a gente registra e aceita, uma hora qualquer, tendo a oportunidade, será um fato que se materializa. Então, estejamos atentos, porque o verdadeiro missionário divino é aquele que não se arvora em Salvador, mas como ele é uma luz presente, ele atrai. E na simplicidade da bondade que ele traz, ele distribui as bênçãos da paz, do conhecimento e orienta as pessoas para que vivam bem. No Livro dos Espíritos, na pergunta 624, diz o seguinte: qual é o caráter do verdadeiro profeta? E os Espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Vós os conhecereis pelos seus pensamentos e pelos seus atos. Deus não pode se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Então, o verdadeiro homem que está imbuído de uma tarefa espiritual superior é um homem de bem. E a doutrina espírita também já nos falou do homem de bem. É um homem que respeita a si mesmo, respeita o seu semelhante. Vive o bem todos os dias. Se ele está na subalternidade, ele sabe compreender a sua posição. Ele não se revolta pelas tarefas humildes que ele tem que desenvolver. Ele não se irrita com o fato dele não ter tantos recursos como o patrão ou os ricos possuem. Se ele detém a riqueza, se ele está do outro lado, se ele é rico e poderoso, ele sabe que os seus auxiliares, os que estão na subalternidade, merecem igualmente todo o respeito. E os trata com urbanidade e com o valor que eles merecem. Ele não os humilha, ele usa os recursos que tem para elevar esses que estão abaixo, para que também cresçam. O homem de bem, ele respeita todos os direitos que a natureza confere aos homens, às coisas e à própria vida. Então, o verdadeiro enviado de Deus é um homem de bem, inspirado por Deus. E aí, pelos frutos, nós os conheceremos. Para a gente saber se a gente está vivendo bem, aproveitando as lições do Cristo, nós podemos aplicar a mesma coisa conosco. Pelos frutos nos conheceremos. O que temos produzido? Quais são os nossos frutos? O que temos feito
de todo esse patrimônio que a doutrina espírita nos oferece? Vamos observar. No nosso trabalho, nós provocamos a alegria ou a tristeza? Somos calmos ou irritadiços? Reclamamos ou temos paciência? Na nossa casa, como é que nós somos? Batemos porta ou a gente sabe fechar ela direitinho? Como é que tem sido a nossa conduta? Isso não é para a gente mostrar para o outro, não. Isso é uma pergunta e uma análise que nós precisamos fazer de nós mesmos. Porque é a única vida que nós vamos prestar contas perante a divina providência e a nossa própria consciência é a nossa. Como tem sido o aproveitamento das lições do Cristo? Nós falamos do Cristo porque é o maior mestre, é o grande mestre. Aliás, eu falei da pergunta 624. Logo a seguir, a 625, Allan Kardec pergunta qual o maior espírito que Deus enviou à Terra para servir de modelo e guia. E os espíritos respondem, vede Jesus. E eles dizem que o Cristo estava imbuído do Espírito Divino. Ele, diferentemente de outros profetas, que também fizeram muito, não se enganou em momento algum. Os outros, os profetas, os enviados de Deus, em muitos pontos puderam se enganar. Porque a época era difícil, e eles também confundiam a questão da vida da alma com a vida da terra. Muitos tomavam como leis divinas uma lei que era civil, que servia para uma época. Mas com Cristo foi diferente. Ele viveu integralmente a lei de amor. Só que a vivência dele foi tão vigorosa que ele modificou a história. Antes do Cristo não se falava em caridade. Não tinha isso. Vamos relembrar uma coisa, as pessoas que tinham as doenças graves daquele tempo. Hanseníase. O que acontecia se alguém se contaminasse? Ele era expulso, ele tinha que ir embora. Eles iam para um vale lá onde se reuniam todos que estavam doentes. E ali eles viveriam de recursos que fossem doados por alguém ou morreriam lá. Eles não podiam aproximar das pessoas sadias. Eles não podiam viver na cidade. Eles eram segregados. E as pessoas que erravam, principalmente as mulheres? O que acontecia com as adúlteras, por exemplo? Eram apedrejadas. Até morrerem. Não sei como que sobrava pedra. Né? Só que ninguém falava no adúltero. O Cristo modificou tudo isso. Inspirados pela mensagem do Cristo, pessoas movidas pelo amor ao próximo, começaram a visitar os leprosos, os doentes, começaram a arrumar recursos para atendê-los, curavam com os recursos que tinham as feridas. E isso sofreu um processo de evolução. Hoje nós temos hospitais, clínicas, onde o direito à vida é levado em conta e as pessoas recebem tratamentos. Muitos podem dizer, não, mas é muito imperfeito o sistema de saúde. Está certo, temos que mudar e é imperfeito, mas pelo menos há hospitais. As pessoas não são lapidadas, não são apedrejadas. Cada pessoa tem o direito de fazer o que quiser fazer. Ela tem um livre-arbítrio. Isso também a doutrina nos diz. Mas nós sabemos que se somos livres para viver, estamos presos às consequências das nossas opções. Nós que estamos hoje finalizando esse capítulo sobre os falsos cristos e falsos profetas, estejamos atentos para que de fato o Cristo verdadeiro esteja conosco. Não o Cristo das aparências das religiões que enganam. Porque a doutrina espírita vem em nossa vida
para nos dar verdadeiramente a religiosidade, ou seja, o culto da lei divina na nossa consciência, que vai se expressar nas nossas ações em todos os momentos da nossa vida. Não mais a religião da aparência, mas a religião da razão, do raciocínio, da vivência, do esforço pessoal, para mudar as suas inclinações más, as nossas más tendências. É nesse caminho que os estudos espíritas nos levam, para que a gente viva melhor, faça um esforço, para que a gente, de fato, esteja honrando, por onde a gente passar, a doutrina espírita que está hoje no campo do nosso conhecimento, para que ela faça parte também do nosso sentimento e seja uma luz brilhando na nossa intimidade, para que sejamos mais felizes. Muita paz a todos. Nosso tempo está terminando e que todos, nesses estudos que se seguirão, continuem aprendendo, porque é o que nos resta fazer. Nós somos inferiores, mas há a possibilidade de a gente crescer. Nós somos capazes, temos na alma, em germe, todas as sementes do bem. E, de novo, o Cristo lança as sementes da luz na nossa intimidade. A gente pode aproveitar. Podemos aproveitar. E vamos produzir os frutos que a gente for possível produzir. Nós seremos felizes, porque o bem estará conosco. Estaremos fazendo a opção pelo melhor. E é isso que a gente quer. Nós queremos ser felizes. Mas a felicidade está na paz de consciência, na serenidade da alma, na calma, no equilíbrio. São estes, os mansos e os pacíficos, conforme as bem-aventuranças a gente tem estudado, que herdarão a terra. Muita paz a todos e Deus nos proteja nessa caminhada.